que se fala na questão da bancada. Como é que está, como é que anda, né? A quantas anda, que está difícil, né? A bancada tomar posição, até porque está no recesso. Aí um vai para um lado, um vai para outro. Como é que vai reunir a bancada para conversar com a bancada sobre a sucessão de Marcelo Miranda no DENIT? Vamos ver o que é que diz o jornal aqui. O coordenador da bancada federal do Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, do PMDB, disse ontem que os parlamentares do Estado apresentaram ao Planalto nome de 2 servidores de carreira para a superintendência do DENIT, em substituição ao ex-governador Marcelo Miranda, exonerado após processo disciplinar em que foi considerado omisso com casos de corrupção. Segundo Geraldo, a indicação respeitaria a portaria do Ministério de Transportes de as superintendências serem ocupadas por servidores do órgão, mas teria este o aval de todos os deputados, mantendo o caráter político do cargo. Geraldo relatou que ainda ontem conversou com o governador André Putinelli, com o deputado Antônio Carlos Bife, com o representante do senador Delcídio do Amaral, para encaminhar a proposta de apresentar 2 nomes. Vamos trabalhar pelo nome consensual no Estado. Continuaria político, mas seria uma indicação que respeita a portaria com o aval de todos os deputados. Bife, do PT, defendeu que a bancada seja protagonista da substituição de Marcelo Miranda. Já o deputado Fábio Tradi é radicalmente contra o uso político da indicação. Abre aspas. Da minha parte, acho que os 8 deputados e os 3 senadores do Estado deveriam subscrever a presidência da República solicitando a indicação de um servidor de carreira. Quanto menos ligado ao mundo da política partidária, melhor para o interesse público. O parlamentar também não propôs críticas à pressão política pela ocupação do cargo. Abre aspas. Não há sentido em se relacionar uma função técnica aos interesses de bancadas partidárias. Só há o sentido subalterno. E quando há influência política, há a tendência do favorecimento. E esse é o verdadeiro germe da corrupção. Fecha aspas, classificou. Fábio Tradi afirmou ainda que o superintendente do DENIT deve representar a sociedade e não partidos. Então quer dizer que o eleitor de Reinaldo Azambuja não vai ser respeitado? Ele pergunta. Então é o seguinte, é claro, o governador André Putinelli fez jogo de cena, né? Dizer que não tem interesse na nomeação, é claro que tem. Né? O cargo de superintendente do DENIT é um cargo importantíssimo para o Estado de Mato Grosso do Sul. Tem que ser uma pessoa que corresponda, né, aos interesses da atividade pública nesta área de infraestrutura no Estado de Mato Grosso do Sul. Não concordo com o deputado Fábio Tradi em nada. Quer dizer, primeiro achar que se tem política no meio, tem corrupção. Ora, se tem corrupção, o que ele está fazendo então na política? Por que ele não sai fora? Eu acho que, à medida que você está dentro de uma coisa corrupta, né? Ou que você acha que é corrupta, o que você tem que fazer são ações para melhorar, né, a imagem da classe política. Não é afastando, né, da política as decisões que você vai melhorar. Cada vez que você afasta da política, mais você compromete a credibilidade da classe política. Não pode mexer, não pode botar político. Agora, aqui tem que colocar o deputado. Esse cargo não é uma função técnica, é uma função política. É função, superintendente é uma função política. Função técnica é o diretor de operação, é o cara que vai, né, fiscalização. Essas são funções técnicas do DENIT. Agora, superintendência é função política. Assim como não é uma função política, a superintendência é do INCRA. Como é que você vai colocar
na superintendência de um órgão, um técnico que não tem nenhuma vinculação política, que não tem nenhuma articulação política num país democrático. Isso aqui não é um país tecnocrata. Não é um país positivista, porra. Isso aqui é um país democrático. As soluções aqui acontecem através da política. A boa política. Por que o Marcelo Miranda conseguiu fazer uma excelente gestão no DENIT de Mato Grosso do Sul? Porque é político. Porque ele sabe, né, que o negócio não é sentar na mesa, né? O cara só bota a bunda na poltrona, né, o bundão na poltrona, enfia a prancheta na cara e começa a desenhar projetos bonitos e tal. Não vale nada, né? Isso aí não vale nada. Você pega esse mundo de projetos, leva e entrega lá no Ministério do Transporte, vai tudo pelo planeta de lixo. Se não tiver o deputado, se não tiver o senador, se não tiver o superintendente que conhece os caminhos, né, as estradas do cofre para liberar recurso, não adianta nada. E eu falei ontem, repito hoje, o Marcelo Miranda é um exemplo, porque antes dele tinha um técnico, o senhor Luiz Antônio, um grande engenheiro, tanto que está se dando muito bem agora na iniciativa privada, mas conseguiu detonar as estradas de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque não era político. Não era político, não era ligado ao Ramos, né? Podia vir conversar com o Ramos. O Ramos não tinha suficiente jogo. O Ramos era um grande parlamentar, mas não tinha um vínculo, né, junto aos ministérios, até porque ele condenava isso, ele achava que as coisas deviam ocorrer normalmente sem precisar de apoio, de influência política e tal. Então terminou prejudicando o estado de Mato Grosso do Sul inteiro. E foi exatamente a ascensão do Marcelo dentro desse novo modelo. Eu também, de vez em quando, eu discordo, né, que essa coisa de influência política termina, mas eu acho que num país democrático, quando tudo é negociado politicamente, e negociado com os partidos, viu, deputado Fábio Tradi? Não adianta querer colocar um técnico, vamos colocar um técnico. Também não adianta abominar a classe política, sabe? Eu não sou hoje um político militante, não tenho mandato e tal, mas eu continuo respeitando a política. Eu acho que o político que está lá dentro tem que cada vez mais procurar prestigiar a classe política. Agora, como ele falou aqui, olha o que ele fala aqui. É um negócio altamente preocupante, né? Porque ele é deputado, e o que ele fala aqui? Não há sentido em se relacionar a função técnica aos interesses de bancadas partidárias, só ao sentido subalterno. E quando há influência política, há a tendência do favorecimento. E este é o verdadeiro germe da corrupção. O favorecimento é germe de corrupção. Eu também acho. Agora, o apoio político, o político no lugar, não. Eu acho que DENIT, Delegacia Federal da Agricultura, até que não, né? Porque é uma coisa realmente que não tem nenhuma articulação, não precisa de. Já está tudo vinculado, diretamente vinculado ao próprio Ministério. O INCRA, por exemplo, o INCRA é uma função política, né? O superintendente do INCRA, o Sestara, é engenheiro, é funcionário de carreira, mas ele é um baita de um político, né? Ele tem uma excelente relação com os deputados, com os senadores, com o governador do estado, com a situação, com a oposição. E ele só voltou, né, a ser superintendente porque ele tinha toda essa bagagem política. Que não é nada condenável. Tem alguma coisa. Ele ter essa relação, como tinha o Marcelo, não é nada condenável. É uma coisa absolutamente normal no regime democrático. Agora, o que me encabula mais nessa posição do Fábio Tradi é ele, lá dentro da política, ao invés de tentar limpar a barra da política, né, de tentar, ele com a sua compreensão moral que tem, deputado novo, né, sangue novo, de uma geração
de políticos que está sendo forjada e que tem o DNA, né, do pai Nelson Trade, que sempre, né, defendeu a classe política. Ele chega lá e cisca para fora. Eu acho que não é aprovar, né, as coisas mal feitas da política, não. A politicagem, a politicala. Não, a política sim, a política é uma coisa limpa, uma coisa extremamente necessária. Um deputado Fábio Trade não pode ficar fazendo esse jogo de cena, cenando, até porque ele sabe que a função de superintendente é uma função é uma função política, muito mais política do que técnica. É claro, se você conseguir juntar o técnico e o político, melhor ainda. Como era, né? Como era o DENIT até a saída do Marcelo Miranda. Ele era um engenheiro, né? De renomado engenheiro de Mato Grosso do Sul, foi dirigente aqui dos órgãos mais importantes do Estado, da antiga SEMAT, hoje Enersul, foi diretor do DERMAT, hoje a GESUL, foi, né, diretor de grandes, foi prefeito de Campo Grande, governador do Estado, senador da República. Então ele realmente tem uma extraordinária bagagem. Se aproveitar isso para se fazer a boa política, né? Agora, condenar não pode, os partidos tem que ser indicado pelos partidos sim, velho. Esse não é o regime tecnocrata, né? O regime dos técnicos, os técnicos é que mandam. Quando o técnico manda, só sai cagada também, né? Os técnicos mandam, tem que ter política. Política é que vai encaminhar, política é que vai negociar, a política é que vai humanizar as ações técnicas, né? Vai, né, o jogo de cintura vai favorecer, vai trazer mais. Você vê, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma função, não, uma função política. O superintendente da Caixa Econômica Federal, ele exerce uma função política, independentemente dele ser deputado, dele ser senador, dele ter sido indicado por um político ou não, mas ele é um político. Por quê? Porque ele tem que estar articulado com o governador do Estado, tem que estar articulado com os prefeitos municipais, tem que estar articulado com os deputados e senadores para as chamadas, né, emendas de bancada. Você vê, nós temos aqui o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, que tem demonstrado um trabalho extraordinário. Por quê? Porque ele operacionaliza bem na área política. Né? Não foi indicado por nenhum partido e tal, veio direto indicado pela Caixa, mas tem jogo de cintura e sabe fazer política. Então acho que o Ministério dos Transportes pode indicar um funcionário do próprio órgão, não precisa ser aqui de Mato Grosso do Sul, pode ser de outro estado, mas que não perca essa ligação do técnico com o político. Porque se não acontecer assim, o que vai ocorrer é o que ocorreu no passado, que tinha um técnico, o senhor Luiz Antônio, que ficou 20 anos frente ao DNR e DENIT e não aconteceu. Né? As estradas foram ficando sempre piores, foram piorando cada vez mais e estava em estado de calamidade pública quando há menos de 10 anos o Marcelo Miranda assumiu o DENIT. Então fica aí a preocupação quanto à indicação do nome. É importante que os deputados e que o próprio governador intervenham para que esse nome seja um nome de consenso técnico, mas principalmente de consenso político. Falei e está falado.